Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Ó, como prometido, resolução da lista de exercícios, a lista de química orgânica, tá? A parte de classificação, identificação, aquela parte inicial, aquela parte introdutória. E aí vamos já começar a resolução para não ficar um vídeo muito longo. Espero que a gente tenha aqui cerca de 14 questões. Espero que o vídeo não fique muito longo. E aí você pode ir pausando, pega o seu caderno, pega o seu livro, vai vendo as observações, pausa o vídeo, tenta fazer a questão, compara com a resolução, belezinha? E embora a gente já tenha feito muitas questões já em sala de aula, eu creio que praticamente todas, mas aí vamos lá fazer aquela revisãozinha marota, belezinha? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a lista de exercício e aí vamos acompanhando. Primeira questão, eu vou para adiantar, tá pessoal? Eu não vou ler o enunciado e já vou pro comando da questão, porque o comecinho da questão é a parte clássica, no caso, o começo da lista, né? As questões são de classificação de cadeia, e aí eu sugiro, né, como eu havia falado no começo do vídeo, pega teu caderno, pega teu livro e vai acompanhando, belezinha? Vai pausando, vai vendo as observações, anotações, os seus post-its e vamos que vamos. Na primeira questão, pede-se para a gente classificar a cadeia carbônica da N-aluamina. E aí, nós temos aqui a classificação da cadeia como sendo homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada, normal ou ramificada. E aí, pessoal, ponto interessante, tá? Quando a gente vai representar através dos traços, é muito comum, tá, a gente não colocar representados carbonos, a não ser que sejam carbonos que estejam na extremidade ou carbonos que apresentam a geometria tetraédrica, como é o caso da questão aqui apresentada. Eu havia comentado para vocês, tá, antes de tudo, que essa representação que aparece aqui, ó, a cunha fechada e a cunha tracejada, deixa eu só circular aqui, ó, essa daqui e essa daqui, tá? São representações das ligações, mas aí só difere a orientação no espaço. Como a gente não trabalhou a parte de geometria nem ângulo de ligação, a gente vai seguir e vai considerar como se fosse uma ligação simples, tá? E aí vamos lá. Aonde nós não temos os carbonos, é interessante colocar representados os carbonos, para que você possa observar se entre os carbonos há, por exemplo, a presença de um heteroátomo, para saber se a ligação é dupla ou tripla, ou se a ligação é apenas simples, e para identificar aquele carbono se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário, o que não é o caso dessa questão, mas nas questões seguintes são abordados esses tópicos. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa, eu coloco os carbonos, e vamos observar. A cadeia homogênea vai ser aquela cadeia em que você vai ter apenas carbonos na cadeia principal. Ou seja, não há entre carbonos um heteroátomo. E quando eu falo de heteroátomo, você tem anotado no seu caderno isso, nitrogênio, oxigênio, enxofre, tá? Fósforo. Então, nesse caso, observe que entre este carbono e este carbono surge aqui um átomo diferente de carbono, que é o nitrogênio. Isso vai caracterizar a minha cadeia como sendo heterogênea. Certo? E aí vamos lá. Além disso, tá, entre os carbonos, para classificar a cadeia quanto à sua saturação ou insaturação, entre os carbonos, se somente houver ligações simples, ou seja, apenas uma única ligação entre carbonos, aquela ligação que é apenas um tracinho, nós temos uma cadeia classificada como sendo saturada. Então, observe que entre esses carbonos aqui, ó, vou até trocar a cor para ficar mais fácil de observar. Atente-se que entre esse carbono aqui e entre os demais carbonos, tá, nós temos sempre o que? Ligações simples, o que vai caracterizar a cadeia como sendo uma cadeia saturada. Tá? Então, a nossa cadeia ela é heterogênea, ela é saturada, certo? E aí, para fechar a nossa resposta, a nossa cadeia se ela é normal ou ramificada. E aí lembre-se que a presença de carbonos terciários ou quaternários, tá, implica diretamente na presença de uma ramificação. Se você bem observar, nós temos dois carbonos. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos aqui. Se você bem observar, este carbono que está aqui, tá? E este carbono que também está do lado direito, observe que ele é um carbono terciário. Perceba que nós temos uma estrutura cíclica, tá? Deixa eu circular isso aqui. Nós temos algo que é cíclico, tá? E nós temos preso a essa cadeia aqui, ó, outros grupos com quem? Com carbonos, tá? O que vai caracterizar a nossa cadeia como sendo ramificada. Então, você vai buscar a alternativa em que você tenha a opção heterogênea, saturada e insaturada, que é a letra C, tá? Vamos na sequência para a questão 2, a quantidade de átomos de carbonos primários, secundários e terciários. São questões que não são difíceis, tá, pessoal? Mas aí exige de você um pouco de atenção e calma na hora de resolver esse tipo de questão.
Perceba que aqui todas as ligações, sejam as ligações entre os carbonos, como por exemplo essas aqui, ou as ligações entre carbono e hidrogênio, todas elas são representadas, tá? Tu sabe que o carbono ele é tetravalente e a classificação dos carbonos quanto à quantidade de carbonos ligados ao carbono em questão, o carbono que está analisando, você vai classificar como sendo carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Primeira coisa, carbonos de extremidade, tá? Como por exemplo, esse aqui, esse e esse, são carbonos que estão ligados a apenas um outro carbono, tá? Se você bem observar, ó, as setinhas aqui vão indicar o carbono ao qual esses carbonos estão ligados. Ou seja, nós temos aqui 5 carbonos primários, tá? Já posso tirar a letra B, a letra C e a letra D. Na sequência, nós temos os carbonos secundários. Os carbonos secundários são aqueles que estão ligados a outros 2 carbonos. Eu só vou circular aqui os primários e vou circular na sequência os secundários com uma outra cor, para você melhor visualizar. Então, observe, pessoal. Esse carbono que se encontra aqui, tá? Ele está ligado a quantos outros carbonos? Nós temos um carbono para cá, outro carbono para cá e outro carbono para cá. Perceba que esse carbono é secundário. Ele é um carbono o quê? Terciário. O carbono que está à sua direita, tá? Este carbono aqui, ó. Agora, este carbono não. Esse está ligado a apenas 2 carbonos. Os outros 2 grupos que estão ligados aqui são hidrogênios. A gente não vai classificar quanto a ligação com o hidrogênio, tá? A gente classifica quanto aos carbonos ligados. Então, esse que eu circulei de verde vai ser o nosso carbono secundário. Aos demais, nós temos este aqui em amarelo, um carbono terciário. Nós temos 1, 2, 3. Esse outro aqui também é terciário. 1, 2, 3. E este carbono aqui à esquerda também é terciário. 1, 2, 3. Então, perceba que nós temos em vermelho, quase vinho, tá? Nós temos os carbonos primários, são 5. Em verde, os carbonos secundários, apenas 1. E em verde, o carbono, que é secundário, né? Deixa eu só reformular, que eu acho que eu falei rápido demais aqui, até eu me embolei nas palavras. Em vinho, os carbonos que são primários. Em verde, o carbono que é secundário. E em amarelo, os carbonos que são secundários. Então, nesse caso aqui, nos resta a letra E. Tá? Vamos na sequência. Considere a fórmula estrutural a seguir. E aí, nós temos aqui numerados 5 átomos de carbono. E são feitas algumas afirmações com relação a esses carbonos. Então, a primeira afirmativa acompanha aqui embaixo, ó, o átomo de carbono 5. Tá? Ele forma 4 ligações sigmas. E aí, de cara, a gente pode marcar essa afirmativa como sendo verdadeira. Mas aí você deve se deparar e se perguntar com relação à quantidade de ligações. Pô, eu tenho apenas uma ligação aqui. E a afirmativa está falando que eu tenho 4 ligações sigmas. Para você que não deve estar se lembrando, as ligações sigmas são as ligações simples, tá? A ligação entre os átomos de carbono e entre alguns heteroátomos, ela pode ser dupla ou tripla. E nesses casos, tá? Você pode ter as seguintes considerações. No seu caderno você tem essa ilustração, tá? Com relação à quantidade de ligação e ao tipo de ligação. Quando as ligações elas forem todas simples, tá? A ligação, todas elas serão sigmas. Quando tu tiver ligação dupla, tá? Você vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Quando tu tiver uma ligação tripla, você vai ter sempre a primeira ligação como sendo sigma e as demais como sendo pi. Então aqui nós temos sigma, sigma, sigma e sigma. Aqui nós temos sigma e sigma. Na ligação dupla nós temos uma sigma e outra pi. A mesma coisa vale para esse grupo que está aqui embaixo, tá? Uma vai ser sigma e a outra pi. Do outro lado, sigma e pi. No carbono que faz 4 ligações, sendo que uma dessas ligações ela é tripla. A ligação simples vai ser sigma e a ligação tripla você vai ter pi, sigma e pi. Com relação a essa ordem, pessoal, por hora você pode colocar sigma pi pi ou pi pi sigma ou pi sigma pi, tá? A ordem aqui ela não vai ser importante, tá? Embora a gente represente dessa maneira, pi sigma pi. Geralmente as questões elas pedem só para você quantificar as ligações π e, porventura, elétrons π. Tá? Então, nesse caso aqui, para o átomo de carbono 5, você observa que existem 3 outros hidrogênios ligados a esse carbono. Então, se você fosse colocar isso com traços, você teria
um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Ou seja, nós temos 4 ligações simples. Nós temos essa daqui e essa daqui. Como a ligação simples ela é chamada de ligação sigma, tá? Então a primeira afirmativa ela está correta. O átomo de carbono numerado com 5, ele forma, né? Ele tem 4 ligações sigmas. Aí a segunda afirmativa, o átomo de carbono 3, esse aqui, forma 3 ligações sigmas e uma ligação pi. A mesma coisa, tá? Vamos desconsiderar esse hidrogênio que está aqui e vamos representar através de traços, tá? Então a gente vai ter essa configuração aqui, ó. Então perceba que, alterando aqui a cor para não causar confusão, nós temos uma ligação sigma, 2 ligações sigmas. Como a ligação aqui ela é dupla, lembre-se que nós vamos ter uma ligação sigma, certo? Vou botar aqui ó, sigma, 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 e a outra ligação vai ser do tipo pi. Então, de fato, são 3 ligações sigmas e são, e no caso, apenas uma ligação do tipo pi. Na terceira afirmativa, o átomo de carbono, deixa eu ver aqui, o átomo de carbono 2, ele forma 3 ligações pi e uma ligação sigma. Então, deixa eu apagar isso aqui. O átomo de carbono 2. Perceba que ele é um carbono insaturado, tá? Nós temos aí uma ligação tripla. Nesse caso, a ligação tripla será caracterizada por pi, sigma, pi. Porém, essa outra ligação do lado esquerdo, como é uma ligação simples, ela será caracterizada como sendo ligação o quê? Sigma. Então, nesse caso aqui, para o carbono 2, nós temos 2 ligações pi e nós temos 2 ligações sigmas, tá? A afirmativa está errada. E aí, a afirmativa 4 diz que o total de ligações π é igual a 3. Nós temos 2 ligações π sobre o carbono, no caso, no carbono 2, e entre o carbono 3 e o carbono 4, como existe uma ligação dupla, tu sabe que é uma sigma e outra π, e como as demais ligações, sejam ligações entre carbonos e ligações entre carbonos e hidrogênios, são todas simples, tá? Tirando essas π que nós colocamos agora, nós temos aqui 1, 2, 3 ligações π, tá? A afirmativa 4 também está correta. Então, a gente vai ter que buscar aqui uma afirmativa que tenha, no caso, uma alternativa que contém as afirmativas 1, 2 e 4, que é a letra C, certo? Vamos na sequência, a questão 4. Mais uma questão que relaciona as ligações sigma e π, tá? Então, mais uma vez, nesse caso é importante tu sempre saber que o carbono faz 4 ligações. E aí, na estrutura, caso você tenha representações de ligações duplas ou triplas, e caso não apareça outra ligação, está subentendido, tá? Que você tem uma ligação com hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, falando do agente laranja, observe que nós temos aqui uma cadeia aromática, tá? E aí, perceba que há ligação dupla e simples alternada nessa estrutura cíclica. Se nós fôssemos analisar esse carbono que se encontra aqui, tá? Ele tem, do jeitinho que está aqui, 3 ligações representadas. A quarta ligação com quem é? Com hidrogênio. A mesma coisa vale para este carbono aqui em cima, o carbono ao lado, este carbono aqui ao lado. Porém, esse carbono que está aqui, que eu vou circular, tá? Deixa eu trocar a cor dele. Ao invés de azul, vou colocar ele em vermelho. Perceba que esse carbono não é capaz de realizar mais nenhuma ligação. Por quê? Nós já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, tá? Então, esse carbono aqui, ele não contém hidrogênio. Deixa eu só reorganizar isso aqui, colocar os átomos de carbono em azul, os que fazem mais uma ligação com hidrogênio. E esse átomo de carbono que eu acabei de colocar aqui, se você bem observar, ele... Deixa eu trocar a cor dele para não confundir, tá? Colocar ele de amarelo. Se você observar, ele também não faz ligação com hidrogênio. Por quê? Aquilo que seria o hidrogênio é quem? É o cloro, tá? Então, você observa que já existem aqui 4 ligações. 2 para a esquerda, uma com o cloro e uma com outro carbono. Diante disso, vamos colocar aqui as ligações nos átomos de carbono que estão em azul. Então, aqui nós teríamos uma, aqui nós teríamos outra, aqui nós teríamos outra. Com relação ao nearomato, colocamos já os hidrogênios. Vamos para cá agora. Esse átomo de carbono que se encontra aqui tem 2 ligações, né, com hidrogênio. Vai ser uma para cima e uma para baixo. Vou desconsiderar isso aqui por enquanto. E nós temos outro hidrogênio aqui. Esse átomo de carbono que faz dupla ligação com oxigênio também está ligado à hidroxila. Ele já faz 4 ligações. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, tá?
Então vamos lá, vamos para as afirmativas. Nessa estrutura aqui nós temos 4 ligações π e uma cadeia aromática. Se você observar, a cadeia aromática ela está aqui, tá? Eu havia comentado com vocês que por hora o nosso critério de aromaticidade vai ser o anel aromático, embora existam outras estruturas um pouco diferentes, mas que também contêm essa aromaticidade, e nós vamos trabalhar a regra de Hooke na sequência, né, conteúdo da nossa avaliação de agora. Então por hora isso aqui vai ser o nosso modelo de aromaticidade. Então, nós temos aqui, ó, ligações π, vou colocar aqui em verde-limão. Nós temos uma ligação π, lembra que a ligação dupla é sigma π. Então, nós temos uma π, duas π, 3π, e a outra ligação π está aqui, ó. Nós temos sim 4 ligações π, e se você bem observar, acabei de comentar para vocês que nós temos aqui a nossa cadeia, o quê? Aromática. Então, nós temos 4 ligações π e nós temos uma cadeia aromática, tá? Seria a letra A, a afirmativa correta. Vamos na questão 5, a quantidade de átomos de carbono terciários aqui. E vamos lá. A ideia, pessoal, é se deparando com uma questão desse tipo, tá? Você ter muita paciência para contar os carbonos que estão presentes. E como nós temos aqui apenas as linhas, tá? É importante você observar que cada entroncamento desse aqui corresponde a um átomo de carbono. E aí, só recapitulando, os átomos de carbono que são classificados como sendo terciários são aqueles átomos de carbono que estão ligados a outros 3 carbonos. Eu vou começar a circular aqui em vermelho para destacar, tá? Esse átomo de carbono que se encontra aqui, ó, ele é secundário. 2 átomos de carbonos aos quais ele está ligado. Mas aí observe que, se nós fôssemos colocar, por exemplo, esse aqui e esse aqui, tá? Esses átomos de carbono são classificados como sendo terciários. Se você observar, deixa eu só apagar um deles aqui para não confundir. Nós temos aqui, ó, 2, 3 átomos de carbonos. 3 átomos de carbono, tá? Então nós temos um carbono terciário. Aí você poderia se perguntar, professor, mas você está falando que o carbono faz 4 ligações, cadê a quarta ligação? Lembra que quando tu não tiver a quantidade exata de ligações, fica subentendido que a outra ligação é com hidrogênio, tá? Então este carbono que está circulado em vermelho, ele está ligado a apenas um hidrogênio, que não aparece na tua representação. Então esse é terciário. O de baixo também será terciário, certo? Aqui, ó. Aí, deixa eu circular em verde aqui. Esse átomo de carbono aqui, você acha que ele vai ser classificado de que forma? Terciário ou quaternário? E aí? O que é que você acha? Ele também será classificado como sendo terciário, tá? Se você observar, ó, 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui e vamos na sequência. Esse outro átomo de carbono aqui, ó, também terciário. Esse também é terciário. Esse também é terciário, tá? E esse aqui, ó, também é terciário, certo? Então nós temos aí 7 átomos de carbono terciários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então pode marcar a sua letra C e vamos na sequência. Questão 6. A questão pede a quantidade de átomos de hidrogênio, só grifar aqui, ó, o número de átomos de hidrogênio, tá? E de carbono. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos para os carbonos, né? Já dá para eliminar aqui 2 afirmativas. Eu havia comentado também para vocês, ó, que quando você se deparar com algo relacionado a essa estrutura cíclica, tá? Com um círculo dentro dessa estrutura cíclica de 6 membros, isso faz referência ao nosso anel aromático, tá? O anel benzênico. Então, para ficar mais fácil de você visualizar, você pode imaginar essa estrutura como sendo algo parecido com isso daqui, ó. Então, até para você colocar as ligações e observar se há ou não hidrogênios, fica mais interessante e é mais fácil de visualizar quando você põe essa estrutura aqui, tá? Mas aí vamos lá, se você se deparar com algo como está na figura, tá? Tu já sabe que se trata de um anel aromático. Então vamos lá, primeira coisa é colocar os carbonos. Colocamos os carbonos aqui. Nós também temos carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Então, contando os carbonos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. São 10 átomos de carbono, posso tirar a letra A e posso tirar a letra D. Vamos contar agora a quantidade de hidrogênios. E aí, lembra que os hidrogênios eu vou sempre dispor naqueles átomos de carbono em que eu não tenha as 4 ligações representadas. Por exemplo, aqui na extremidade direita, ó, aqui, tu tem 2 ligações. Tu sabe que o carbono é tetravalente e que as demais ligações serão formadas com hidrogênio. Então, eu venho para cá, ó, e coloco hidrogênio para cá e coloco hidrogênio para cá. A mesma coisa com esse carbono vizinho, certo? Esse carbono que está aqui embaixo, deixa eu apagar aqui. Esse carbono que está aqui embaixo, ó, esse carbono aqui, nós temos 1, 2, 3 ligações. A outra ligação restante é com o átomo de hidrogênio. Então, colocamos aqui mais um hidrogênio. Esse átomo de carbono aqui do ladinho, ó, tem apenas 2 ligações. Coloco mais 2 hidrogênios, ó. Trago para cá hidrogênio, trago para cá hidrogênio. E aí, vamos para cá. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse, tá, representado dessa forma. Que aí talvez fique mais fácil. Aliás, fica mais fácil de você enxergar. Esse átomo de carbono, tá, que está aqui. Esse daqui. Perceba que já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Ele não tem hidrogênio. Mas o átomo de carbono vizinho, tá? Ele tem apenas 3 ligações. Então, nesse caso, você deve colocar mais um átomo de hidrogênio. Aqui, ó. Tá? Aí, o vizinho dele, mesma coisa. Esse átomo de carbono aqui, ora, o que deveria ser um hidrogênio, já é ocupado por um cloro. Então, para este átomo de carbono não tem hidrogênio. E aí, a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para esse aqui de baixo e o da direita. Então, agora vem a hora de efetuar, né, a soma de todos esses hidrogênios. Aqui eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 4... Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui embaixo, ó, não se esqueça, 12. Então, nós temos aqui a letra B como resposta correta. Vamos na sequência, questão 17, a fórmula molecular da cafeína. Ao contar os carbonos aqui, nós já eliminamos 2 alternativas, tá? Aliás, eliminamos 3 alternativas. A fórmula molecular aqui começa com C6. E aí, lembra que cada entroncamento de traço, cada entroncamento de linha corresponde a átomos de carbono. E eu coloco os átomos de carbono e a primeira coisa é somar cada um deles. Então, eu venho para cá, vou colocar aqui um azul e venho 1, 2, 3, aqui embaixo, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Essa questão seria melhor elaborada se ela tivesse mais opções com fórmulas moleculares que contivessem 8 carbonos, o que não é o caso. Então aqui fica muito mais fácil. Encontrou a quantidade de carbonos, encontrou a resposta correta, porque as demais não contêm 8 átomos de carbono. Mas aí, caso quiséssemos aqui determinar a quantidade de hidrogênios, esse carbono que está na extremidade esquerda, ó, acompanhe, cabe mais um. Esse aqui já completa, esse aqui também já está completo, porque existe uma ligação dupla, tá, entre eles. E as demais ligações são simples, então já fecham aí as 4 ligações. Aqui nós temos 3, aqui embaixo nós temos 3 e deixa-me ver aqui, aqui embaixo nós temos 3. Não há nenhum outro elemento em que eu vou dispor átomos de hidrogênio. Então nesse caso aqui nós temos, deixa eu circular agora em verde, nós temos 1, nós temos aqui 4, nós temos aqui 7 e nós temos aqui 10. Então já fecha aí o C6H10. Nós temos nitrogênio, são 4, para observar na imagem, e oxigênio são apenas 2, tá? Então, questão 7, letra E. Na questão 8, classificação com relação a essa cadeia aromática, tá? Perceba o seguinte, quando a gente vai classificar as cadeias aromáticas, e na primeira questão não comentei sobre isso, mas no seu caderno também tem essa observação, tá? A cadeia, ela pode ser classificada como sendo aromática ou não aromática. A primeira classificação, ao meu ver, seria essa. Caso a cadeia não seja aromática, você vai classificá-la como sendo alifática. Ou seja, cadeias alifáticas são aquelas cadeias que não são aromáticas. Eu comentei com vocês que o nosso critério de aromaticidade é o anel benzênico. O anel com 6 membros com ligações duplas e simples alternadas. Beleza.
Se o teu composto é aromático, ele pode ser mononuclear ou ele pode ser polinuclear, tá? E aí, ou pode ser monocíclico ou pode ser policíclico. Sendo policíclico, ele pode ser de núcleos condensados ou não. Professor, o que é isso? Se você observar, deixa eu trazer aqui imagens que ficam melhor de visualizar. Deixa eu botar aqui, ó, aromáticos condensados de núcleos condensados. Se você observar, por exemplo, aqui, no naftaleno, tanto naftaleno como os demais, tá? Antraceno e fenantreno. Se você observar, existem átomos de carbono que vão estar aqui no meio que são comuns aos dois anéis aromáticos. Então, neste caso aqui, a gente fala que são nesse caso, naftaleno, ele é um composto aromático, ele é um composto polinuclear, tá? Ou policíclico de núcleos condensados, tá? Perceba que existem carbonos aqui que pertencem às duas cadeias aromáticas. Porém, a outra situação seria os aromáticos de núcleos não condensados. Deixa eu trazer para cá. E aí, quando nós temos os não condensados, deixa eu ver se eu consigo puxar uma imagenzinha que fica mais fácil de visualizar aqui. A grande maioria que ele colocou aqui foram de núcleos condensados. Mas, por exemplo, aqui, o estilbeno, se você observar aqui, ó, este composto, tá? Ele é aromático, tá? Ele é polinuclear ou policíclico, mas de núcleos, no caso, o núcleo seria o teu anel aromático, certo? De núcleo não condensado, porque nós temos carbonos aqui que separam esses grupos, tá? Então, essa seria a classificação. Então, voltando para a questão, e voltando à nossa classificação, alifático ou aromático. E aí, no caso de ser alifático, a cadeia pode ser aberta, pode ser fechada. A cadeia fechada é a cadeia cíclica. Então, se o teu composto ele é alifático e cíclico, nós podemos chamá-los também de alicíclico, tá? E aí são algumas classificações que vocês têm que ter um pouco de cuidado com relação a essa diferenciação. Então, nesse caso aqui, ó, a tua cadeia vai ser cíclica, beleza? A letra E, ela tá errada porque ela trata esse composto como sendo acíclico, tá? Deixa eu só tirar esse X para não causar confusão. Ele fala que ele é acíclico. Não, ele é cíclico, tá? E aí ele vai ser cíclico, tá? Ele vai ser aromático, ou seja, não pode ser alicíclica, porque a cadeia alicíclica é a cadeia cíclica e alifática, ou seja, é a cadeia cíclica e não aromática, tá? Então sobra aqui a letra B e a letra C, e ela vai ser mononuclear ou ela vai ser polinuclear. Ora, existem dois núcleos aqui, ó. Esse aqui seria um núcleo, esse aqui seria outro núcleo, tá? Então nós temos aqui uma cadeia cíclica aromática polinuclear de núcleos condensados, tá? Essa questão aqui, ela bate em cima de um fluxograma que eu havia feito em sala de aula, tá? Então é importante você ter aquele fluxograma em dia para poder saber classificar com relação à cadeia, com relação à presença do heteroátomo, se há ramificação, se há ligação dupla ou tripla, se é saturado ou insaturado, tá? E aí vamos lá. Questão 9, para classificar a cadeia do ácido adípico, tá? Então vamos lá, a primeira coisa é colocar os carbonos aqui. Essa questão havia feito ali em sala. A cadeia vai ser aberta, tá? Então a gente vai considerar a letra D e a letra E. Entre átomos de carbono, tá? Entre átomos de carbono, somente a ligação simples. Então o nosso composto vai ser saturado, tá? Aí você pode se perguntar, professor, mas há uma ligação dupla aqui, ó, tá? Carbono e oxigênio. Mas a cadeia, para ser classificada como insaturada, ela deve apresentar ligação dupla ou tripla entre carbonos, o que não é o caso. Embora o carbono seja insaturado, a cadeia, tá? Ela vai ser saturada. Saturada aberta, ela vai ser homogênea. E por que homogênea? Porque entre átomos de carbono não há heteroátomo, não há nitrogênio, não há enxofre, não há oxigênio. E aí você vai ter, além de ser homogênea, ela vai ser normal, tá? Não há presença de carbono, carbono terciário ou carbono quaternário, tá? Não há ramificação. Existem apenas duas extremidades. Tranquilo? Então aqui nós teríamos a letra A. Na questão 10, o nanokid. O nanokid são moléculas que têm como objetivo, né, esse recurso didático para você observar essa classificação, trazendo cadeias que
enfim, ao meu ver, chame a atenção do aluno, tá? Mas vamos lá. Se pede aqui em qual parte do nanokid existe carbono quaternário, ou seja, um carbono que deve estar ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente 4 ligações simples, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, quer dizer que este átomo de carbono aqui, este aqui, ele é quaternário, tá? Porque está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, trazendo essa observação para a questão, você, enfim, seria interessante colocar os átomos de carbono aqui em todas as posições nas quais tu tem carbono. Mas aí, para adiantar, observe aqui as mãos, ó. Você tem, nesse caso aqui, ó, carbonos que são classificados como sendo quaternários. Porque esses carbonos estão ligados aqui, ó, a 1, 2, 3, 4 outros carbonos, tá? E aí nós temos para a outra mão o mesmo raciocínio. Detalhe, em sala de aula me perguntaram assim, professor, no caso da ligação tripla, o carbono ele é terciário? Não. A ligação tripla só diz que entre os carbonos há ligações π, que ele vai ser saturado. Não diz respeito à classificação quanto a ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, por exemplo, nessa ligação tripla que se apresenta aqui no que seria o braço do nanokid, tá? Esse átomo de carbono aqui, ele é secundário. Bem como esse outro átomo de carbono aqui, ó, ele também é secundário. Ele é secundário, é insaturado, e entre esses dois átomos de carbono que eu posso chamar aqui de 1 e 2, por exemplo, há uma ligação π, no caso, existem duas ligações π e uma ligação sigma, né? A ligação tripla ela vai ser caracterizada como sendo formada por uma ligação sigma e duas π. Mas isso aqui não é o que a questão pede, tá? A questão pede onde estão os carbonos quaternários no nanokid, ou seja, estão nas mãos, tá? Então vamos lá, vamos na sequência, questão 11. A questão 11 trata dos óleos de cozinha, que aí você vai ter os ácidos graxos. E aí, uma medida para classificá-los é com relação ao seu índice de iodo, que mede o grau de insaturação. Ou seja, aquele óleo que apresentar o maior grau de insaturação, tá? Ele apresenta o maior índice de iodo e, consequentemente, você vai ter uma melhor qualidade do óleo. Então, aqui são apresentados 5 tipos de óleos, tá? O palmítico, o esteárico, o linoleico, o oleico e o linolênico. Sabendo que a insaturação está ligada à qualidade do óleo, observe o comando da questão. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam a melhor qualidade, ou seja, aqueles que vão apresentar a maior quantidade de insaturações. Então, nesse caso aqui, quando você olha, a insaturação vai ser a ligação dupla, tá? Entre átomos de carbono. As duas cadeias que apresentam uma maior quantidade de ligação dupla são as cadeias do ácido linoleico e do linolênico, ou seja, a alternativa que apresenta, tá? Esses dois ácidos correspondem à letra B, o linolênico e o linoleico, certo? Vamos lá para a questão 12, pessoal. Eu havia comentado com vocês que a questão 12, ela deveria ser feita como questão discursiva, tá? E aí você iria desconsiderar essas afirmativas aqui, e um outro ponto a se desconsiderar é que esse terminho hibridização, tá? Desconsidere. Então, a nossa questão, ela pede para se calcular a quantidade de carbono terciário, quaternário e a quantidade de elétrons π. A primeira coisa a ser feita aqui é colocar os átomos de carbono, tá? Então, lembre-se que nessa fórmula, em linhas, cada entroncamento desse aqui corresponde a carbonos, tá? Quando você não tiver especificado, por exemplo, nessa cunha fechada aqui, tá? Se não vier especificado nada, é porque de fato aqui você vai ter uma ligação com carbono, tá? Então, carbonos, 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 carbonos. A gente segue colocando todos os átomos de carbono aqui. E aí, vamos lá. Os carbonos terciários aqui, quais são? Esse carbono aqui é terciário, tá? Esse carbono em cima dele é um carbono quaternário. Esse outro átomo de carbono aqui também é quaternário. Aí, em vermelho, vamos colocar os terciários, tá?
esse outro átomo de carbono aqui é terciário, esse é terciário, esse vizinho é um carbono quaternário. Opa, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Esse aqui também é quaternário. Aqui. Vamos na sequência. Esse aqui também é quaternário. E aí, aos demais, nós temos aqui, deixa-me ver, os terciários. Esse átomo de carbono aqui, ele é terciário. Esse também é terciário. Nós temos aqui 5 terciários. Deixa-me ver. São 5 carbonos terciários. Deixa eu trazer aqui. É interessante, tá, pessoal? Você faz essa contagem com muita calma, tá? Então, às vezes, na pressa, a gente termina fazendo, pulando e esquecendo um átomo de carbono terciário. Eu acabei de encontrá-lo. É esse aqui, ó, tá? Também é terciário. Então, para essa questão aqui, ó, nós temos... Vamos contar aqui, ó. Esse aqui é secundário, 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 primário, secundário, secundário, primário, secundário, secundário, primário, secundário, secundário, primário, secundário, 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 primário e primário. E aí os demais, eles são, vamos lá, em vermelho, terciário, 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 terciário. E os demais são quaternários. Eu não recordo agora, eu creio que em uma turma eu tenha encontrado um átomo de carbono a mais, mas pelo que eu fiz aqui, os terciários, tá? Deixa eu trazer aqui. Os terciários são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quaternário 1, 2, 3, 4. Exato. Só para não restar dúvida, uma vez que eu editei essa questão, deixa eu retirar aqui a marcação e vamos trazer aqui, ó, lanosterol. Vamos colocar aqui lanosterol, carbonos terciários e quaternários. Ó, são 1, 2, 3, 4 carbonos quaternários e terciário 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos quaternários, tá? Então, aqui nós teríamos terciário. Opa! Terciário são 6, quaternários são 4 e elétrons pi, eu tenho que buscar as ligações duplas, né? Então, aqui, ó, deixa eu tentar apagar aqui e colocar as ligações duplas. Aqui nós temos uma ligação dupla. E aqui nós vamos ter uma outra ligação dupla, tá? Então perceba que são duas ligações duplas. Cada ligação ela se dá a partir do compartilhamento de 2 elétrons. Então são duas ligações, 2 elétrons pi cada uma. Então elétrons pi nós temos aqui 4, tá? Então é 6, 4, 4. E aí, pessoal, a questão 13 agora, penúltima questão, tá? Mais uma questão de classificação. Vamos colocar aqui os átomos de carbono e vamos observar aqui, com relação a essa cadeia, quais são as informações, tá? Primeira coisa, a cadeia, ela vai ser aberta, tá? Ela vai ser aberta e ela vai ser alifática, tá? Ela não vai ser aromática porque não é cíclica, não tem 6 átomos de carbono e não há ligação dupla e simples alternada, tá? Nessa estrutura cíclica. Então ela vai ser aberta, tá? Ela pode ser também classificada como sendo acíclica, tá? A cadeia acíclica implica dizer que ela não é cíclica. Mas as cadeias que são acíclicas, ela pode ser uma cadeia acíclica não aromática ou aromática. Tem que ter muito cuidado com essa diferenciação, tá? Mas nesse caso a cadeia vai ser aberta. Ela não será alicíclica, uma vez que a cadeia alicíclica é a cadeia cíclica e alifática. Ela é alifática, ela é acíclica, ela vai ser aberta, beleza. Com relação a essa primeira classificação, apenas uma alternativa foi retirada. Mas a cadeia vai ser ramificada, sim, com certeza será ramificada. Perceba que existe aqui, ó, 1, 2, 3 extremidades, tá? Então nós temos uma cadeia ramificada. E aí a cadeia ela vai ser classificada como insaturada, tá? Porque entre átomos de carbono existe ligação dupla. Então, nenhuma alternativa
nem a C são, enfim, não há uma retirada de alternativa aí, elas continuam na disputa para saber qual que é a correta. E por fim, se as cadeias são homogêneas ou heterogêneas. Nesse caso, na cadeia principal, tá? Na cadeia principal, como você tem apenas átomos de carbono, tá? Deixa eu grifar aqui, ó. Deixa eu só voltar e colocar aqui o carbono que tinha saído. Como nós temos apenas átomos de carbono, nós temos aqui, ó, uma cadeia que será classificada como sendo homogênea. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra C, tá? A cadeia vai ser acíclica, ou seja, ela não é cíclica, ela é ramificada, ela é insaturada e ela vai ser homogênea, beleza? A questão 14. A questão 14, ela é a mesma questão, quer dizer, ela se parece muito com a questão... Deixa-me ver aqui, a questão 3, a cadeia é um pouquinho maior, mas são questões bem parecidas. E aí, tomando como referência aqui, eu vou deixar vocês fazerem, mas segue o mesmo raciocínio da questão 3, tá? Nesse caso aqui, para a questão 14, a alternativa correta é a letra, deixa-me ver aqui, a letra A, tá? Ligações π, ora, na ligação tripla nós temos 2 π, na ligação dupla uma ligação π. Então são 2 aqui, mais 1 aqui, 3, certo? A afirmativa 2, ele fala que o carbono 2 forma 3 ligações π. Falso, são 2 ligações π e 2 sigma. Na ligação tripla é π, sigma, π, ou seja, 2 π. E do outro lado, como a ligação é simples, é uma ligação sigma. Então esse aqui está errado. A afirmativa 3, o átomo de carbono 5, ele forma 3 ligações sigmas, correto? Nós vamos ter uma sigma para cá, outra para cá, e apenas uma ligação π, que eu vou trocar aqui a cor, que vai ser essa aqui que está em vermelho, certo? Então, são 3 ligações sigmas e uma ligação π. A afirmativa também está correta. E a afirmativa 4, o átomo de carbono 1, esse aqui, forma 4 ligações sigmas. São 4 ligações simples, todas são sigmas, e aí nós temos 4 ligações sigma, tá? Então seria a letra A. Bom, pessoal, para a química orgânica, eu creio que a gente tenha discutido muitos aspectos, tá? Do livro, ficam as orientações também, fizemos em sala muitas questões, foram passadas as atividades de casa, assim como a lista com o material auxiliar. Então é isso, pessoal. Bons estudos, muita calma na hora de fazer essa prova. A prova não é difícil, é uma prova tranquila, mas que requer um pouco da atenção de vocês e requer, claro, um pouco de estudo de vocês, tá? Não deixe para a última hora. E é isso. Valeu, bons estudos, boa prova e boa sorte. Tamo junto.